Olá pessoal, bem-vindo ao canal Medicina Integrada. Vamos iniciar nossa videoaula número 6, Fisiologia Humana, a contração do músculo esquelético. Pegue o seu material, seu caderno, faça suas anotações pausando o vídeo para que no final do vídeo você tenha seu resumo em mãos. Uma boa aula! A aula de hoje nós veremos que 40% da composição corporal é composta por músculo esquelético e outros 10% mais ou menos o músculo liso e cardíaco. Mais para frente a gente vai ver na aula músculo liso, aproximadamente a aula 8 e cardíaco a aula 9, tá ok? Fibra do músculo esquelético. Composto por numerosas fibras com diâmetro entre 10 a 80 micrômetros, cada uma é formada por subunidades sucessivamente ainda menores. Na maioria, cada fibra prolonga-se por todo o músculo, exceto por 2% das fibras. Cada uma, em geral, é inervada por apenas uma terminação nervosa, situada perto do meio da fibra. Sarcolema. Onde ele ocorre? Nós temos a fibra e cada fibra possui inúmeros sarcolemas, né? O sarcolema é uma membrana celular de fibra muscular. Consiste em membrana celular chamada membrana plasmática com revestimento de fina camada de material polissacarídeo contendo fibras colágenos delgadas. O sarcolema se funde com uma fibra do tendão. Por sua vez, se agrupa em feixes para formar os tendões dos músculos que se inserem nos ossos. Aqui está a ilustração para vocês saberem. Miofibrilas são compostas por filamentos de actina miosina. Cada fibra muscular contém centenas de milhares de miofibrilas e cada miofibrila é composta por cerca de 1.500 filamentos de miosina adjacentes por 3.000 filamentos de actina. Os filamentos mais espessos nesse diagrama são miosina e os filamentos mais finos são actina, onde faixas claras são actina, chamadas de faixa 1, e isotrópicas, a luz polarizada, e as faixas escuras são miosina, chamadas de faixa A, anisotrópicas, a luz polarizada, onde suas extremidades de filamentos de actina estão ligados ao disco Z. Observe a imagem. Então foi como eu referi. Estão ligados pelo sarcômero ao disco Z, como está na imagem aqui próximo à ilustração E. E assim são subunidades, são divididas e um conjunto todo forma um feixe de fibra. A quitina, ela é muito importante. O posicionamento lado a lado, a quitina-miosina, é muito difícil manter, sendo possível por causa da titina, ou seja, a quitina-miosina, ela se atrai muito. A titina tem peso molecular de cerca de 3 milhões, o que torna a maior molécula de proteína do corpo, questão de prova. Cada molécula de titina se estende do disco Z até a linha M, como está ilustrado. O sarcoplasma é o líquido intracelular entre as miofibrilas. Seus espaços são preenchidos por líquido intracelular chamado sarcoplasma, que contém potássio, magnésio, fosfato, enzimas proteicas e mitocôndrias. Como ocorre a contração muscular? Os potenciais de ação cursam pelo nervo motor até suas terminações das fibras musculares. Em cada terminação, o nervo secreta substâncias neurotransmissoras acetilcolina. A acetilcolina atua em área local da membrana da fibra muscular para abrir múltiplos canais de cátion que são regulados pela acetilcolina. A abertura permite a difusão de grande quantidade de íon sódio para o local interno. Isso causa despolarização local, que por sua vez produz a abertura de canais de sódio, onde desencadeia o potencial de ação da membrana. O potencial de ação se propaga por toda a membrana da fibra muscular. O potencial de ação despolariza a membrana muscular. Aí ela faz com que o retículo sarcoplasmático libere grande quantidade de íons cálcio armazenados nesse retículo. Os íons cálcios ativam as forças atrativas entre os filamentos de miosina e actina que deslizem ao lado um do outro com que o processo contrátil. Os íons cálcios são bombeados de volta para o retículo sarcoplasmático pela bomba de cálcio da membrana. Permanecem armazenados até que novo potencial de ação muscular se inicie. Essa remoção de íons cálcio das miofibrilas faz com que a contração muscular cesse.
Mecanismos molecular da contração. O estado relaxado de um sarcômero na parte superior e o estado contraído na parte inferior, ou seja, aqui nós temos a parte superior que está ocorrendo o relaxamento e a parte inferior contraído. O deslizamento dos filamentos da actina rosa pelos espaços entre os filamentos de miosina vermelho. E observe puxando a membrana Z uma contra a outra, ou seja, quando há contração, elas são puxadas uma sobre a outra. Os filamentos de miosina são compostos por múltiplas moléculas de miosina. É composta por 6 cadeias polipeptídicas, 2 cadeias pesadas, cada uma com peso molecular em torno de 200, e 4 cadeias leves com peso molecular em torno de 20.000 cada. As 2 cadeias pesadas se espiralam uma com a outra para formar dupla hélice chamada de cauda ou haste. Os filamentos de actina são compostos por actina, tropomiosina e troponina. A actina é o filamento duplo e de 2 moléculas de proteína F, a actina. Cada filamento em dupla hélice da actina F é composto por moléculas de actina G, polimerizadas, cada uma com peso molecular em torno de 42.000. A tropomiosina tem peso molecular de 70.000. Em comprimento de 40 nanômetros, estão espiralados nos sulcos da dupla hélice da actina F durante o repouso. Recobre os locais ativos de forma a impedir que ocorra a contração entre os filamentos de actina e miosina para produzir contração. A troponina, por sua vez, ela tem 3 subunidades, cada uma com função específica, que seria a troponina I, tem forte afinidade com a actina, a troponina T com a troponina e a troponina C com íons cálcio. Teoria de ir para diante seria o Walker-Along ou Racicek da contração. Os filamentos de actina são ativados pelos íons cálcio. As cabeças da miosina são atraídos pelos locais ativos do filamento de actina, onde produz a contração. Observe que as cabeças de 2 pontes se ligam e se desligam dos locais ativos. A nova inclinação é chamada de força de deslocamento ou Power Stroke, assim como está na ilustração. O efeito Fehn é muito pouco falado em palestras e na faculdade, mas é muito importante. O evento químico na movimentação das cabeças de miosina, que é como a gente consegue ter a nossa contração muscular. A cabeça se estende perpendicularmente na direção da actina sem se ligar. A tropomiosina se liga aos íons cálcio, os locais ativos são descobertos e a cabeça da miosina se liga a eles. A ligação entre ponte cruzada e filamento da actina provoca o incline do braço da ponte cruzada, gerando movimento de força para puxar a actina como uma mola em gatilho. Preste atenção nisso. A cabeça da ponte cruzada, estando inclinada, libera ADP e íons fosfato que estejam ligados à cabeça. Após desligado a cabeça da actina, uma nova molécula de ATP se liga, dando início a um novo ciclo de movimento de força. Quando a cabeça de gatilho se liga a novo local ativo no filamento de actina, grau de superposição dos filamentos de actina e miosina determina a tensão que se é desenvolvida pelo músculo que se contrai. O diagrama de comprimento de tensão mostra a força máxima de contração do sarcômero e posições diferentes nesses estados de contração. Efeitos do comprimento muscular sobre a força de contração do músculo intacto total, ou seja, a relação do comprimento muscular com a tensão, tanto antes quanto durante a contração muscular, retrata a tensão do músculo intacto total, ao qual nem sempre se contraem do mesmo grau. Por essa razão, a curva tem dimensões algo diferentes das curvas mostradas para a fibra muscular individual. Rendimento do trabalho durante a contração, isso aqui é muito estudado no cursinho. Quando o músculo se contrai contra uma carga, ele realiza um trabalho. Isso significa que a energia é transferida do músculo para a carga. E aqui a gente tem a fórmula, que seria T é o rendimento do trabalho, o C é a carga e D é a distância do movimento contra a carga. E aqui a gente tem um gráfico para a gente conseguir entender melhor.
Fontes de energia para o músculo. Prestem muita atenção nessas três, que será cobrado depois em endócrino e quando você for fazer a avaliação dos seus pacientes, que são as fontes de energia. Primeira fonte de energia é utilizada no fosfocreatina. É aquela energia que está suspensa na corrente sanguínea entre a musculatura do paciente. A segunda é a fonte utilizada da glicólise, do glicogênio previamente armazenado nas células musculares, ou seja, você já utilizou a fórmula primária, você utiliza a fórmula da glicose armazenada em glicogênio no músculo. E a terceira é a fonte utilizada do metabolismo oxidativo, ou seja, você quebra a fibra muscular, você degenera o músculo do paciente e o paciente perde musculatura para poder liberar proteínas, liberar glicose, glicogênio e assim você tem energia. Abalo muscular. Pode ser produzida por meio de excitação elétrica instantânea do nervo muscular ou por breve estímulo elétrico, originando contração breve e abrupta. Normalmente a gente faz reabilitação de paciente na parte de fisioterapia com esse tipo de mecanismo. Diferença da contração isométrica e isotônica. É dita isométrica quando o músculo não encurta durante a contração. É isotônica quando encurta, mas sua tensão permanece constante por toda a contração. Fibras rápidas e lentas. Então preste bem atenção. Todos nós temos fibras rápidas e lentas em toda a extensão do corpo, toda a nossa musculatura. A diferença de um bodybuilding para um fisiculturista, um profissional de corrida, né? Um profissional que faz Ironman, todos eles têm fibra branca e fibra vermelha. Fibra tipo 1 e fibra tipo 2, que eu vou especificar aqui para vocês a diferença entre elas. Tá? As fibras lentas tipo 1 são vermelhas. Elas são fibras menores, os vasos e capilares mais extensos para cumprir mais oxigênio, elevado número de mitocôndrias, alta concentração de mioglobina, que contém ferro, né? Muito oxigênio para armazenagem e tudo mais. E as fibras rápidas, tipo 2, brancas, fibras grandes para grande força de tração, retículo sarcoplasmático muito extenso, grande quantidade de enzimas glicolíticas para liberação de energia rápida, suprimento de sangue menos extenso, né? Menor número de mitocôndrias, um déficit de mioglobina vermelha, ou seja, a fibra tipo 2, normalmente que são as rápidas, o profissional bodybuilding tem elas mais desenvolvidas, mas ele também tem as fibras tipo 1. O profissional que faz triatlo, que faz corrida, normalmente ele tem mais desenvolvido as fibras tipo 1, né? Que são as vermelhas, mas ele também tem as fibras tipo 2. Então todos nós temos, porém, o nosso corpo desenvolve mais as fibras de acordo com o nosso estímulo ao corpo apresentado. Somação significa a soma de abalos individuais para aumentar a intensidade da contração total. Pelo aumento do número de unidades motoras que se contrai ao mesmo tempo, referido como somação por fibras múltiplas, pelo aumento da frequência da contração e pode levar à tetanização. Fadiga. A contração fortes que pendura período prolongado levando à fadiga. A interrupção do fluxo sanguíneo durante a contração do músculo leva à fadiga também, quase total, devido à perda de suprimentos dos nutrientes, especialmente o oxigênio. Alavancas, cinesiologia. Depende do ponto de inserção muscular, da distância do fulcro da alavanca, do comprimento do braço da alavanca, da posição da alavanca, ou seja, tudo depende dos fatores físicos a ela proporcionado. Músculo antagonista. Isso aqui é muito legal vocês terem noção. São causados por contrações simultâneas dos músculos agonistas e antagonistas nos lados opostos da articulação. Quando fazemos uma força de rosca, né, na academia, os músculos são agonistas e antagonistas. Assim como fizemos exercícios de tríceps para aumentar nossos tríceps, o tríceps vai fazer uma função e o bíceps a outra, sendo regulados pelo centro de controle motor do cérebro e da medula espinhal. Hipertrofia e atrofia, né? A hipertrofia é o aumento de massa muscular. Então, assim, você tem um aumento
a sua fibra muscular ela ganha mais minerais, mais sais, mais líquido e ela aumenta, né, seu diâmetro. A atrofia é a diminuição da massa muscular. Então, assim, hipertrofia, o seu músculo aumenta de tamanho, e atrofia, o seu músculo diminui de tamanho. A hiperplasia muscular é totalmente diferente do aumento da massa muscular na hipertrofia. O aumento do número de fibras musculares é referido como hiperplasia das fibras. Ocorre como um mecanismo de divisão linear das fibras previamente aumentadas, ou seja, tem diferença entre elas, tá ok? O rigor mortis, algumas horas após a morte, todos os músculos do corpo entram no estado de contratura rígida, onde os músculos se contraem e ficam sem potenciais de ação, ou seja, quando há perca de íons, sais, cálcio e eletrólitos, a musculatura ela tende a se enrijecer. Na primeira e na terceira imagem, as pessoas estão com os braços levantados porque realmente isso ocorre. Na imagem do meio, a pessoa está como se estivesse olhando, mas não está, porque normalmente o braço se estendeu e ela teve enrijeceu a musculatura nessa posição. Curta e compartilhe os vídeos, dá muito trabalho realmente fazer essas aulas. Espero que vocês estejam gostando e esteja ajudando vocês a estudar, tá ok? Entra na nossa página no Instagram, já somos mais de 3.500 pessoas lá. E muito obrigado por estar aqui acompanhando. Deixa o seu like e compartilhe. Muito obrigado.